Começando mais um react neste canal maravilhoso. Estamos sem vídeos porque a gente tá fazendo muita coisa, tá, galera? A gente tá fazendo muita coisa lá na live. Estamos jogando um jogo diferente, estamos fazendo a saga nova do Valorant. Acontece. Baixa o Opera com o meu link pra você ajudar esse canal maravilhoso. Agora a gente mudou ali o bagulho aí, ó. Começou, virou um mês, agora temos 47 downloads. É só você baixar aí que você ajuda. Hoje o vídeo que a gente vai reagir é como eu me tornei coach de Valorant, minha história. Cara, se você acompanha esse canal, você sabe que a gente tem se aproximado do Shao aqui nos reacts, né? Era um cara que eu não acompanhava de perto. Mas é um cara que vem fazendo um ótimo trabalho no YouTube, mostrando como é ser um coach de Valorant no geral. Isso é bom, cara. Isso inspira pessoas a querer ser coach, trabalhar com Valorant. Num cenário que estava em decadência, né? Ainda está um pouco. Pessoas como o Shao são importantes para reviver aquele sonho de, pô, meu sonho é ser coach. Tá aí, né? O começo do vídeo é o cara em algum lugar foda. Isso aqui é o quê? É o Santa Mônica Pier? Não sei. Eu não sou um cara foda. Mas o Shao é. Deixa o like, se inscreve. Hype o vídeo e vambora. Caralho! Mano, esse é o Santa Mônica. Esse é aquele pier lá de Los Angeles, né? Isso aqui tem no GTA. Ou eu tô louco? Cara, que isso, mano? Que lugar bonito, cara. Meu Deus. Bom dia, rapaziada. Bom do Brasil. dia. Boa tarde. Do Brasil, ó. Boa noite. Bom dia pra mim, né? Vim aqui dar um rolê. Hoje a gente tem jogo 5 da tarde. Sei que pra vocês é indiferente, que vocês só vão estar vendo esse vídeo lá no futuro. Começando aqui já, mano, no meu último vídeo do vlog deu bastante visualização. Coisa não boa. deu muito inscrito, também não deu muita curtida. Mano, por favor, me ajuda aí. Ajuda o canal a Ajuda o crescer, cara! ajuda a mensagem. Ó, se você tá vendo aqui no canal de hack, você tem a obrigação de se inscrever lá e dar o like, mano. Olha o conteúdo que o cara tá fazendo, irmão. Ele é só um coach, tá ligado? Quantos coach você já viu fazer esse tipo de conteúdo, velho? Nem jogador faz, que geralmente jogador tem mais mídia. Ele é o coach e tá buscando essa conversa com o público, mano. Dá essa força pra ele lá, cara. É do caralho isso aqui, mano. Isso é muito foda. Jogador sempre tem mais mídia. Aqui eu vejo o caso que o coach busca trabalhar a imagem melhor que o jogador. Então, marcha no Shao, caralho. Senta o dedo no Shao. Ser espalhada, seja de uma resenha que a gente vai ter aqui no vlog, seja conteúdo mesmo de Valorant. Então, por favor, já curte de uma vez aí. Aí, ó. Me segue nas minhas mídias sociais. Seguiremos. E Toma. vamos trocar uma ideia aqui. Vamos. Muito provavelmente eu não vou fazer impressões pós-jogo desses jogos agora da AWC. Talvez eu fale só muito por alto, então eu não quis gravar durante esses últimos dias. Eu tinha conteúdo que tá pronto já, mas eu não queria gravar. Quando eu perco assim, preciso ali de pelo menos ali umas boas horas para dar uma despressurizada, principalmente do jeito que foi. No dia seguinte eu tirei meu dia para poder conversar com os jogadores. Então não gravei praticamente nada essa semana. Eu vou abrir aqui um quadro no canal, eu já vou falar. Cara, se a galera soubesse o quão isso aqui é positivo pra carreira do cara, a galera fazia mais. Tá ligado? Eu entendo que a prioridade dele como coach, né, é ser o coach. A prioridade e a obrigação dele é ser o coach o tempo todo. Isso é um fato, né? Não vamos misturar as coisas. Só que, ao mesmo tempo, cara, isso aqui é muito positivo, mano. Quanta gente não tá começando a acompanhar o Shao agora por causa disso? Isso, num futuro, quando uma org for buscar um coach para contratar, além do Shao fazer um bom trabalho como coach, ele tem esse diferencial de que ele trabalha as mídias do time e dele mesmo. Então isso é muito importante, velho. Isso é muito importante. Façam isso aqui, velho. De uma vez. E esse quadro ele vai ser um brasileiro, é muito expansivo, né? Um grito igual uma... O quadro vai ser sobre perguntas e respostas. Grita igual o quê? O brasileiro é muito expansivo, né? Um grito igual uma... O quadro vai ser sobre perguntas e respostas. Aí. Vou tentar responder na medida do possível, pra gente tá tentando interagir. Acredito eu... Caralho, tá estressado, mano. Vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Então, já aproveita e me segue lá. A gente vai ter um quadro desse de perguntas e respostas. E estressou, eu né? vou conversar com vocês sobre a minha carreira, como que eu cheguei aqui. Por que eu vou falar isso? Por quê? Porque eu quero. E Tá na verdade, grosso. mais do que eu querer, eu recebo muita pergunta constantemente de pessoas perguntando como que eu posso fazer para me tornar staff, coach. Mano, deixa eu só ver se às vezes eu ficar para esse lado aqui não é melhor. Só para contextualizar, eu tô no
Eu tô no pier de Hermosa Beach, fica bem próximo aqui de casa. Então, tipo, é papo de 3 milhas, vindo de bike é muito rápido, 10 minutos, sei lá, nem isso. Então eu venho pra cá. Vou mostrar aqui. Aí quando eu quero dar um rolê maior, eu vou nessa orla aqui. A foda é que tá com um Enable Track, né? Só que aí eu dou uma volta aqui. Normalmente eu venho bem cedo, porque eu acordo Cara, às que 6 da bonito, manhã, né? então quando dá umas 8 eu tô saindo O pra que vir o pra cá. esporte não E aí vamos voltar pro proporciona? assunto, né? TDAH tá a mais, mas basicamente é o seguinte, as pessoas me perguntam muito como é que eu cheguei aqui, o que eu fiz pra poder estar aqui, bababá. E a resposta é muito simples, cara. Não existe um caminho. Para você se tornar staff, não existe um caminho. Normalmente, assim, maioria das vezes, entre aspas, você é um ex-jogador, você jogou em algum nível, você conhece os jogadores respeitam você, Certo. porque em algum momento os caras viram que você manja da parte tática, que você manja de grupo, que você é um líder, alguma coisa do tipo, e aí te puxam. Na época que eu jogava CS 1.6 e tal, não existia isso, a gente não tinha coach de merda nenhuma, eram jogadores por você e boa. Você vai aprendendo a se planejar, porque é você por você. Então, muitas das coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira foi eu testando, né, com jogadores. Eu vou tentar falar sobre valências que eu aprendi ao longo do tempo, que eu sei que são muito boas para um treinador. A primeira delas que eu vou falar. Isso destaca muito como hoje no esporte a galera tem muita estrutura, né, velho? É coach, é assistente coach, é GH na beira do pier, entendeu? E, pô, tem muita gente que não sabe aproveitar isso, velho. Isso é uma das coisas que me irrita um pouco, né? A gente volta a falar sempre das lendas que perdem oportunidades aí no cenário por fazer cagada por recompensas a curto prazo, né? Igual foi aquele escândalo dos win trades e das bets, né? Cara, ali tem muito jogador que poderia estar aí, ó, nesse mesmo lugar que o Shaw aí, jogando VCT, mas o cara preferiu trocar a carreira dele por alguns R$ 1.000 ali, sujos, né? E tá aí. Dito isso, eu acho que sempre prezar pelo longo prazo, né? Quando algo pode te oferecer longo prazo, né? O Valorant, por exemplo, eu vou dar o Gol aqui de exemplo. O Gol ele poderia ter uma carreira brilhante, ele é muito bom, ele é acima da média. Mas ele optou por ser um cara que fez muita cagada. E hoje ele pode até ter ganhado dinheiro com essas bets, igual ele fala, mas será que valeu a pena na ponta do lápis? O salário desses caras, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Me corrijam aí nos comentários, mas o mínimo salarial que um time pode pagar na franquia é US$ 5.000. O mínimo. O mínimo. O mínimo. Eu posso estar errado. Mas eu acho que o mínimo é US$ 5.000. E aí, isso é o mínimo, tá? Não é todo time que paga o mínimo. Eu acho que nenhum deve pagar o mínimo. E agora você imagina, por mês, pra jogar nos Estados Unidos, tipo assim, valeu a pena fazer bet, cara? Hoje, talvez eu fale mais de uma, é sobre como você identificar bons jogadores. Jogadores que às vezes não sejam tão bons ainda, mas eles têm muito potencial. Isso é uma parada que pesa muito. Então, vou tentar ser direto, mas ao mesmo tempo a gente precisa contextualizar, né? Eu comecei jogando no CS 1.5, muito novo, com uns 14, 15 anos, mas jogava só contra bot em casa. Depois eu comecei a frequentar uma lan house na minha cidade. E a minha cidade eu fui descobrir depois que a minha cidade ela sediava, era uma das duas cidades do Rio de Janeiro. A primeira era Rio de Janeiro, a segunda cidade do Rio de Janeiro era Nova Friburgo. E eles sediavam um evento, sediavam qualifies da ESWC, WCG, para quem não sabe, Electronic Sport World Cup, WCG é World Cyber Games. Então eram tipo assim, campeonatos mundiais que envolviam as equipes, e nessa época, quando eu comecei a descobrir o jogo a um outro nível, no nível mais competitivo, eu fui entender que na verdade era como se fosse um campeonato de seleções, né? Então o Brasil ele tinha seus melhores jogadores todos num time, Estados Unidos tinha todos os seus melhores jogadores num outro time, então era meio que um campeonato de seleções. Tinha CPL também, só que esse campeonato não tinha qualify na minha cidade, pelo menos. Então a primeira vez que eu fui ver um campeonato, eu olhei, gostei, aí eu falei, mano, próximo campeonato que tiver disso daqui eu vou competir. Eu não lembro se eu competi, o primeiro campeonato foi um qualify da WCG Tem ou pouco SWC, tempo, né? não lembro. Eu só lembro que eu perdi de 16-1, eu achava que eu era bom, eu era horroroso. E ali eu tive o meu primeiro choque de realidade para entender que eu era muito ruim. Eu só sabia da HS. A gente corria jogando for fun lá, ficava dando HS. Eu não sabia o que era na época jogar um mix, né? Que mix a galera entrava num servidor, um escolhia 2 jogadores.
Cara, Mix era muito bom, cara. Puta, eu ficava até altas da madrugada pra jogar Mix de CS 1.6 e não me arrependo, velho. Nossa, era uma delícia. É, a galera miava o Mix, né? Começava a perder, os caras quitavam, ia dormir, miava a porra do Mix, é Cada um foda, velho. escolhia seu time, não fazia nem ideia que era isso. Então eu tava num nível milbaço. Eu achava que os caras que tinham ganhado da gente, que eles eram muito bons, eles eram horrorosos. Eles ganharam da gente 16-1, próximo jogo eles já entraram no gesso. Então ali eu tive meu primeiro choque de entender a diferença de nível que eu tinha e eu comecei a procurar onde que eu poderia melhorar. E aí eu comecei a jogar, comecei direto para essa lan house, para Sniper LAN Games, comecei a jogar na internet, comecei a jogar os mix, comecei a conhecer a galera, comecei a grindar, comecei a melhorar muito, rápido me tornei o melhor jogador que tinha na cidade, também não era difícil, tinha um monte de noob horroroso que jogava lá na cidade que achava que era bom. Normalmente gente que tem dinheiro, né? Era um outro público na época. A Lan House, a galera que competia era uma galera que tinha mais de 20 anos, 20 e pouco, a galera fazia faculdade e tal. Comecei a grindar o jogo, pá, comecei a ficar conhecido ali no meu meio, o pessoal que jogava na região serrana do Rio. E aí um belo dia é onde vai entrar uma das valências que eu acho muito grande. É você saber O que identificar é os valência, jogadores. mano? Eu comecei a jogar A palavra valência tem significados diferentes dependendo do contexto. O conceito geral está ligado à capacidade de algo se conectar, interagir. por mim mesmo. E aí eu comecei a jogar com bons jogadores. Caras que eram tão bons quanto eu, alguns melhores, em outras cidades. Então eu jogava às vezes com o nego de Niterói, de Itaboraí, do Rio. A gente jogava, era um catadão de cada um de uma cidade. E aí um belo dia, um amigo meu me chamou, hoje em dia ele é policial, não sei se ele é sargento, uma parada dessa. Um abraço pra você e meu mano Cauê, imagino que você não vai estar vendo, porque você nem mídia social olha. Mas era um grande amigo. E aí ele me chamou para jogar um campeonato na cidade dele, em Itaboraí. A gente sabia que Mídia era mais um social. mixão, não era nem um camp. E a gente foi jogar lá e é onde eu descobri meu mano John Bezos, famoso John, da Game Landers. Olha aí. No cavalo valoroso, meu grande amigo John. Já foi campeão mundial de PB aí, não sei se uma, duas, três, sei lá quantas vezes ele já foi campeão mundial de PB. Eu vi ele novinho lá, mano, não lembro quantos anos ele tinha, eu acho que ele tinha uns 13 anos. Não mais do que isso, ele era muito pequenininho. Cara, ele tinha muita mira, só que ele não sabia se posicionar, ele não sabia, não tinha as manhas do jogo. Aí depois que a gente acabou aquele dia ali, nesse dia esse amigo meu, ele me apresentou, ele falou, ó, esse moleque aqui tem muita mira, fica de olho nele aí que a gente vai jogar hoje, Ian. tem muita mira. De fato, ele tinha muita mira, ele tinha muita movimentação, tipo, a movimentação dele era embaçada. O CS 1.6, mano, o boneco deslizava, velho. Tipo, o boneco, ele era muito rápido. Ah, eu lembro disso, né? Eu lembro muito disso, cara. Que você, pra dar aquele duckzinho no ar, né? Você configurava no scroll e ficava apertando Ctrl. Girava o scroll pra baixo e Ctrl. E seu boneco fazia assim, ó. O boneco parecia uma minhoca, fi. Isso era muito doido, cara. CS 1.6 eu acho que foi a época que eu mais me diverti jogando online, assim. Você entrava naqueles servidores cheios de mod. E aí o top 1 tinha uma skin. Aí o top 2 tinha outra skin. E aí você passava a madrugada brigando pra ser o top 1 em número de kills ali. Nossa, moleque. Tá louco. E o John, ele dominava muito, porque ele jogava muito KZ, ele jogava surf, ele jogava a merda toda. Então a mecânica dele dentro do jogo, além dele atirar muito, ele tinha muita movimentação. Olhei e falei assim, ah, mano, trouxe ele pra jogar comigo, trouxe mais um outro moleque mais novinho, um moleque que jogava no Rio, o nick dele era Balão, porque ele era gordinho, mas, mano, o moleque trocava muito tiro, enfim. A gente montou um time, a gente começou bem. E Balão. a gente, quando dava pro final de semana, assim, se tivesse algum campeonato, a gente tentava colar pro Rio. Eu vou contar uma história bem maneira também, só que eu vou dar um rolê num outro pier lá e depois eu vou contar essa parte. Mas o John, a gente começou a jogar junto, ele começou a melhorar muito no jogo. John, cavalo Começou a valoroso. entender as coisas que ele poderia fazer para poder melhorar dentro do jogo. A gente ficou num grind, eu e ele. Quando acho que a gente estava com uns 14, 15 anos, a gente foi jogar um campeonato numa lan house chamada Cybercraft. Não lembro qual qualify era, mas a gente foi jogar, foi o nosso primeiro campeonato. E vou contar essa história um pouco depois, mas basicamente ali eu entendi que eu poderia não só jogar com a galera que era da minha idade, mas eu poderia jogar com moleques mais novos, que era o mais fácil de você às vezes ensinar alguma coisa ou outra. O pouco que eu sabia eu consegui ensinar para ele. Anos depois, eu tive que parar de jogar para fazer faculdade, trabalhar, porque o jogo ele literalmente não pagava merda nenhuma e nem era bom, nem era conhecido. Tipo, no Rio tinha um time bom na época, que era o Team Authority, o resto era fraquinho, então eu nem tinha muita
aquele negócio de falar, pô, mano, vou dedicar minha vida pra isso. Não tinha essa briga, não tinha Acho que todo mundo passa por isso, né, em algum momento. Eu também, em algum momento da minha vida, eu já quis ser profissional de CS, né? Mas eu, porra, arrumei um emprego CLT e aí, mano, o bagulho literalmente consome a ponto de você chegar em casa. E eu lembro desse sentimento até hoje, cara. Eu comecei a trabalhar, meu segundo emprego é porque assim, vamos lá, eu trabalhei muito novo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu nem tinha computador aí. Eu fiquei 6 meses numa empresa, meu pai brigou com o dono da empresa e eu saí da empresa. Ó, meu pai era gerente de uma área, ele me contratou com 16 anos. Eu chego para trabalhar com 16 anos, eu descubro que meu pai saiu no soco com o dono, e aí o dono demitiu o meu pai e eu. Correto? Eu peguei esse dinheiro que eu fiz esses 6 meses trabalhando com meu pai nessa empresa e comprei meu primeiro computador. E comecei a jogar CS, LOL, enfim. E eu sempre tive o sonho, eu ainda sofro um pouco com isso, que é de ser jogador profissional em alguma coisa. Eu acho muito doido. Infelizmente hoje, pela minha idade, pelas minhas responsabilidades, pela minha família, eu acho que eu não consigo mais. Mas na época era meu sonho, era meu top 1. Então, a minha mãe me apoiava bastante, eu comecei a grindar no CS. Peguei aquele level 20 maroto na Gamers Club, eu era global, tal, eu tryhardava muito, mano. Eu cheguei a ganhar aquelas ligas que tem na GC, que eu não lembro o nome, e na que eu ganhei, você ganhava um mousepad da Razer assinado pelo Fallen. Moleque, eu queria grudar esse mousepad na minha testa e sair andando, cara. Porque a gente ficou em primeiro numa liga da GC lá, naquelas ligas individual. Resumo da obra. Quando eu comecei a trabalhar por necessidade, né, porque eu vi que eu não ia começar a ganhar dinheiro com CS. Eu era bonzinho, mas longe de ser alguém. Eu comecei a trabalhar. Cara, eu chegava do trabalho, eu não tinha vontade de jogar. É um negócio inexplicável, irmão. Você quer jogar enquanto você tá à toa ali, velho. Eu chegava do trampo, eu saía de casa 8 da manhã, saía do trampo às 18, pegava busão, chegava em casa umas 20. Vamos botar aí 19h30. Irmão, eu olhava pro PC assim, aquela toda vontade, aquele negócio que eu sentia, que eu tinha, sumiu, mano. Sumiu. Eu não ligava o PC, velho. Eu não ligava o PC pra jogar, velho. E aí foi o que eu entendi, o desgaste que é você... E isso porque eu nem tinha começado a faculdade ainda. Eu ainda tinha esse períodozinho depois do trabalho para jogar se eu quisesse. Depois que eu comecei a faculdade, meu amigo, aí nem se eu quisesse jogar eu podia. Enfim, só complementando a história do Shao, quando você é obrigado, entre aspas, pela vida, a viver a vida comum, que é trabalhar e estudar, não te sobra tempo para jogar, e quando sobra tempo você nem quer, mano. É louco isso. Eu era completamente viciado em CS. Eu queria jogar CS o dia inteiro. Eu comecei a trabalhar... Sobrava 2, 3 horas no meu dia, eu não queria ligar o PC pra jogar, eu queria ficar na cama fazendo bosta nenhuma, velho. Eu entendo o cara que é CLT, quando ele fala pra mim, não consigo subir de elo e tal. Eu entendo esse cara, porque esse cara ele não tá com a mesma vontade de jogar do que aquele moleque de 16 anos que tem o dia inteiro pra jogar. E isso justifica muita coisa, velho. O cara não vai desenvolver a mira porque ele joga 1 hora por dia. Ah, não dá. E quando ele vai jogar, ele já tá morto, porque ele trabalhou o dia todo. É o que eu falo, eu sempre passo pano para 2 realidades quando o cara não consegue subir de elo. É o cara que não tem tempo, porque ele é trabalhador e estudioso, e o cara que tem os periféricos ruins, que também é uma puta do empecilho, cara. É muito difícil esse cara virar alguma coisa por conta que ele tá capado pelos periféricos, pelo monitor de baixo hertz, pelo PC com baixo FPS, no jogo competitivo de FPS, e isso faz diferença, velho. Você não vai trocar tiro de igual para igual com um cara que está com teclado de 1000, um mouse de 1000, monitor de 10.000, mousepad de 3.000. Você que seu... É muito difícil. É muito difícil. Óbvio, existem as pessoas fora da curva que são talentos natos. Mas no geral é muito, mas muito, mas muito difícil. Você está correndo uma corrida que você começa, no mínimo, uns 3 km para trás. É foda. CLT, todo mundo sabe que a gente trabalha por necessidade, porém, é difícil. E é por isso que eu vou rasgar a minha CLT agora. Brincadeira, deixa minha CLT ali, cara. Essa brisa. E aí foi fazer faculdade e ele continuou jogando, ele entrou no PB, começou a ganhar uma porrada de coisa no PB. E a gente se cruzou de novo depois no CSGO. Quando ele veio jogar CSGO, eu tava num período que eu trabalhava. Isso que eu vivi foi no CSGO, né, no caso. PC pra poder jogar com ele, com os moleques. E a gente começou a jogar junto. E ali eu comecei a ver que o Bass ele tinha amadurecido muito.
Por quê? O base. Porque ele não tinha O hesitação apelido do Joe. em falar, mano, esse jogador aqui não é bom. O basinho pequeno. Tilt, esse cara aqui não vai dar certo pra gente jogar com ele, muito reclamão, só arruma problema, só vê problema. E não era uma valência minha nessa época. Para de Na usar época, valência, assim, cara. Se Que eu porra é tivesse que jogar com valência? meus amigos o resto da minha vida, eu jogaria com meus amigos o resto da minha vida. Por quê? Porque eu acreditava que aquilo ali ia dar certo. Eu falava, não, mano, os caras são bons, a gente vai conseguir ganhar. Só que, mano, às vezes você não vai conseguir ganhar com aqueles caras. Por diversos motivos. Não é nem que às vezes as pessoas não têm talento, mas às vezes a parada não casa, não dá sinergia. E aí a gente identificou um moleque que jogou contra a gente um campeonato na Série B ou Série C da Game Niang, MWZera. Nox, que ele jogava lá em Minas Gerais. Ele viu esse moleque, o moleque matou pra caramba contra a gente, perdeu, mas matou pra caramba contra a gente. Ele chamou o moleque e converteu muito rápido dentro do servidor. O moleque era muito intuitivo, fazia as coisas muito bem. E ali eu comecei a ter um pouco mais de aceitação em relação a isso, de você jogar com pessoas que você não conhece, de você aceitar pessoas que você não conhece, de você às vezes se adequar a esse tipo de gente que tem outra cultura, que tem uma outra visão de mundo. Então a parada se tornou mais palpável, mais tangível para mim. Para mim, uma grande valência de um coach é ele saber entender sobre pessoas. Óbvio, nem sempre você acerta, você vai errar muitas vezes, mas você entender que às vezes não é só a pessoa ser talentosa, ela precisa ser uma pessoa que às vezes ela precisa ter confiança, ela precisa ser uma pessoa que ela te traz segurança dentro do servidor, porque tudo isso ajuda a você jogar mais confiante também. Então, não era mentira. Quando eu jogava com um X jogador, não era tão bom. Quando eu trouxe esse outro X jogador que ele falou, a parada melhorou muito. Aí a gente foi jogando CS, tava jogando CSGO. Cara, eu vou contar uma história bem triste aqui, na verdade, cara, que me lembrou todo esse papo de CS, amizades e jogar com outras pessoas, cara. Caralho, velho. Nossa, eu não lembrava dessa história, mano. Faz tantos anos. Isso tem uns... Cara, hoje eu tô com 29, isso deve ter... Cara, bota aí que isso aí tem uns 8 anos. Uns 8 para 7 anos. Eu tinha esse cara, que eu jogava CS com ele, que a gente era inseparável, mano. Se fosse... Isso é meio errado, tá? Pensando hoje em dia. Mas, ó, pô, a gente quer montar um time, um fake... Só entra se for os dois. A gente tinha isso, mano. Isso é errado, pensando em carreira. A gente jogava lá no nível 20 da GC, ainda não tinha esse negócio de 25, 21, sei lá até que onde que vai. E a gente só jogava na mesma lobby, todo dia. A gente era parceiro de bomb, né? Então, quando você é parceiro de bomb e você seta algumas estratégias com alguém, que você joga todo dia, o dia inteiro, cara, você não quer largar aquilo ali. Era o duo, tá ligado? Era o duo. Eu lembro do nome dele, o nome dele era Vírus, o nick dele era Vírus, né? E, cara, por que essa história é triste? Por que eu vou pesar o clima do nada? Mas é que eu lembrei, eu vou contar. Se você não quer ouvir, pula, né? A gente era parceiro de bomb e a gente tinha o sonho de ser pró junto. A gente só jogava junto no mesmo bomb, na mesma lobby da GC. Se a gente não jogava contra, se fosse pra jogar em time fake, tinha que chamar os dois pra fazer teste, um só não ia. A gente tinha essa bobeira. Era você? Não era, Vinicinho. Vou te contar agora por que não era você. O Vírus, ele chega pra mim um dia e fala, cara, não tá dando certo. E eu passei na faculdade, né? Eu vou vender meu PC e vou comprar uma moto, porque a minha faculdade ela é na beira da cidade, ela não é dentro da cidade. É aquelas faculdades meio agro, assim, né? Aí eu falei, cara, não, vamos tentar, cara. A gente tá tão perto. Pegamos nível 20. Pá... Vamos tentar. Aí ele, pô, mano, não dá. Muito tempo parado, só jogando. Minha vida não tá indo pra frente. Pra mim não dá. Pode seguir aí. Não vai rolar mais pra mim. E, inclusive, já anunciei meu PC. Pananã. Beleza. Então, a gente continuamos jogando eu e um outro amigo nosso em comum, né? E o Vírus decidiu abandonar o CS. Vendeu o PC, deu entrada numa moto. 4 dias depois de que ele conseguiu vender o PC e comprou a moto, a gente recebe a notícia de que o Vírus chapou a moto num caminhão indo pra faculdade e faleceu. Olha que loucura. E aí, mano, essa história ela me assombra de formas. Vocês não imaginam, velho. Se eu tivesse conseguido convencer ele a tentar mais uma vez a jogar, talvez ele não estaria entre nós hoje em dia. Bizarro, né? E aí ele falando dessa história de amigo do passado, CS, eu acabei lembrando dessa história com o Vírus. Com a vida louca, né? Com a vida louca. Se eu consigo convencer ele a jogar mais uma semana de CS, uma semana, porque quando ele vendeu o PC, ele morreu depois de 4 dias.
Se eu consigo convencer ele a jogar uma semana a mais de CS, talvez nada disso tinha acontecido, mano. Nada. Talvez a gente tinha virado pro player de CS. Talvez a gente tinha arrumado um time, que o time foi pra frente e eu não estaria nem aqui hoje. Fazendo vídeo e falando sobre Valorant. Talvez ele estivesse vivo. Então assim, olha como o mundo é louco, né? E aí, porra, ele falando aí de CS, acabou me lembrando a história desse parceiro meu, que infelizmente já se foi. Meu duo aí, foi meu duo de CSGO. Foi ele que me ajudou, ele me ensinou tudo que eu sei de CS, que eu sabia na época, pra eu pegar nível 20, né? Ele já era nível 20, eu sempre fui preso no nível 15. E ele meio que me adotou assim, falou, não, tu vai pegar nível 20, caralho, tem a mira, porra, vambora. Ele era aqui de Minas também. E aí, ele foi, mano, ele pegou na minha mão e me levou pro nível 20. Me ensinou 90% das minhas noções de FPS que eu tenho hoje. E aí acontece uma merda dessa, cara. Acontece uma merda dessa. Triste. A vida é muito doida e, cara, sei lá, não tem muita relação com o vídeo do Shao. É porque ele tá falando sobre conhecer pessoas no CS e, obviamente, me veio na mente, né, a história desse parceiro meu, que infelizmente aconteceu essa porra aí. A vida, mano, é muito doida. É um negócio surreal, assim, às vezes você pensa, você assusta, cara. A vida é louca. Gol, né? A gente foi meio que morar junto pra poder tentar grindar, a gente tava na Série C, aí a gente ganhou a Série C. Na época o John e o Joe, a gente jogava junto, era eu, John, Joe, Nox, sei lá, francamente agora não tá me vindo todo mundo, nome de todo mundo na cabeça. Eu só sei que eles dois quiseram sair, a gente não estava conseguindo desempenhar muito bem na época, eles recebiam boas propostas dentro do PB e eles resolveram sair e eu trouxe outros dois moleques que eu já tinha jogado contra na Ranked, que eu achava que eram muito bons, que era o Casinho e o Kodiak. O Casinho hoje em dia joga poker aí, não sei se ele trabalha com programação, o Kodiak sempre foi um moleque solto da vida, mas eles dois eram muito bons, eles vinham do CS Source. Assim que eles entraram, a gente ganhou a Série C, Série B e chegou na Série A. Foi quando todo mundo parou de jogar. Série A da GC, mas né? ali eu tive um nível de aceitação maior. O que ele tá falando aqui, cara, é a Série A da GC. Eu nunca joguei a Série A, né? A gente jogava a Liga Amadora. Mas é muito louco como a galera que tá no Valorant hoje, a maioria já se trombou em algum momento da vida, né? Do mesmo jeito que eles estavam jogando a liga lá da GC, eu também tava, num nível um pouco mais amador, mas tava todo mundo ali naquele bolo tentando fazer carreira, tá ligado? Alguns conseguiram, outros não. Mas é tudo o mesmo bolo, cara. Tudo veio do CS, pegou noção tudo no CS, jogou tudo que a GC tinha pra oferecer, tá ligado? Em relação a outras pessoas. Aí eu entendi Louco que isso. outras pessoas elas poderiam agregar muito rápido. Então, para mim, um recado muito bom é esse. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de investir em outras pessoas. Não tenha medo. Muitas das vezes você acha que vai ser ruim, que outra pessoa vai bater ideia com você, vai se chocar a ideia, mano. Mas quando você começa a converter as coisas dentro do servidor, as coisas ficam muito mais fáceis, as pessoas se entendem. É muito diferente quando as coisas não estão entrando dentro do servidor. Por exemplo, o meu time agora, as coisas não estão entrando muito bem dentro do servidor. E eu estou tentando identificar o que eu tenho que mudar, o que a gente tem que mudar, ou se essa confiança que algumas pessoas não vai passar, para eu entender quais passos eu tomo a seguir. Quando você escolhe o jogador, tudo isso influencia. Pô, tô jogando com esse cara, me sinto confiante. Pô, esse cara aqui eu posso confiar nele se eu não estiver mal. Então, quem você escolhe para poder conviver com você, treinar com você, jogar com você, ela tem que ser talento, mas ela também precisa ter um coeficiente muito grande de a pessoa ser receptiva, da pessoa conseguir entender. Tipo assim, mano, mesmo que a pessoa às vezes não concorde, mas que ela não falte educação com você. Cara, eu consigo colocar na balança que a personalidade da pessoa é metade e a gameplay é metade, sabia? A personalidade é tão importante quanto como a pessoa consegue desempenhar dentro do server. Pra quem não sabe, e pra quem tira muito sarro de mim, né? Eu fui um dos primeiros jogadores profissionais de Valorant do Brasil. Eu peguei aquela primeira leva, que era Xande, Pancada, Vini. Literalmente a primeira leva de pro players de Valorant, eu estava lá no meio, disputando vaga entre os melhores times do Brasil. E infelizmente minha carreira não foi pra frente por conta de um calote que eu tomei de uma organização que me prendeu de má fé em um contrato. Eu recebi várias propostas de vários times no começo do Valorant e eu perdi a primeira janela de transferência de organizações do Valorant porque eu estava sendo calotado por uma organização desgraçada, né? A gente assinou com um time que prometeu salário pra gente, logo depois eles desmentiram. Nisso a gente já tinha assinado um contrato que tinha um miguezinho lá numa cláusula que eles não eram obrigados a pagar. A gente tomou no cu. Falamos, cara, beleza, não precisa pagar, libera a gente, cara. Libera a gente pra ouvir proposta, pra assinar com outro time.
Aí os caras falaram assim, não vai liberar não. Vocês não vão jogar? Não, então não vamos liberar também, vocês vão ficar sem time. Eu vi pessoas próximas a mim perderem o sonho. Tinha um moleque que ele era prodígio, ele veio do CS, Goga é o nome dele. Muita gente que me acompanha há muitos anos sabem disso. O Goga, ele era prodígio no CS, no Valorant, no começo. Ele era o destaque do nosso time, assim, disparado. Recebeu proposta pra caralho no começo do Valorant. Eu era um dos melhores operators, jet operators que tinha no começo do jogo. Recebi proposta pra caralho de time. Não conseguia aceitar por conta que eu estava preso num contrato que não me liberava pra jogar, velho. E aí, aquele nosso time da Furacão no começo, que era o antigo Atlético Paranaense, né? Não sei qual foi o rolo lá, eu sei que a porra do time levava o nome do Atlético Paranaense. Eles prenderam a gente por 7 meses e até a gente conseguir dinheiro para uma notificação extrajudicial e aí eles liberaram a gente. Depois de 7 meses, todos os melhores times do Brasil já estavam montados e nós, que recebemos bastante proposta, ficamos de fora. Porque os times precisavam se fechar. E aí faziam proposta pra gente e a gente não podia entrar. Porque o próprio Atlético ameaçava a gente. Ó, se vocês entrarem lá, nós vamos mostrar que vocês têm um contrato ativo com a gente. Vamos fazer os caras te quicar. Resumo da obra. Dentro de 7 meses a gente conseguiu arrumar um advogado. Eu comecei a fazer live pra arrecadar essa grana. Em 6 meses mais ou menos, a gente conseguiu arrecadar a grana pra contratar um advogado pra fazer uma porra extrajudicial pros caras liberar a gente. Quando chegou a notificação lá, os caras liberaram a gente. Falou, não, tá liberado. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham feito a gente perder a janela de transferência. O Goga aposentou, porque ele revoltou, né, com a situação, falou, não quero mais ser pró nessa merda. O Repou, ele era DJ e era jogador também. Ele voltou a ser DJ, porque, porra, não tava recebendo dinheiro, não podia receber proposta. Eu não tinha dinheiro para pagar advogado na época, eu comecei a fazer live para arrecadar esse dinheiro do advogado. Só que aí apareceu uma pessoa chamada Niang. Na época o Niang estava muito no hype, porque eles estavam na Game Landers. O Niang todo dia me gankava. Não sei por que ele foi com a minha cara, o que ele arrumou comigo. Todo dia o Niang mandava aquele tanto de gente pra minha live. Eu tava nessa entre voltar a ser CLT e continuar fazendo a live. E aí o Niang me ajudando pra caralho, a gente começou a ter público e eu acabei virando streamer. Um outro parceiro nosso também, não sei o que ele arrumou, o LZO, ele vendia carro, sei lá. Enfim, mano, olha a merda que é isso, tá ligado? Olha a merda que é isso. Velho. Tipo, olha as histórias que tem, né? Olha as histórias que tem. E aí, por causa de tudo isso, eu não virei jogador profissional. Eu acabei virando streamer. Tô aí até hoje criando conteúdo. 5 anos, quase 6 anos. Doideira, né? Voltando para aquele papo de destino. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo do Shaw, mano. Mas é porque ele tá trazendo à tona assuntos que são muito marcantes para épocas específicas da minha vida. E não é todo mundo que sabe. Então acho que é bom trazer para vocês também. Né? E eu não falo isso porque eu fui uma pessoa perfeita, não. Muito pelo contrário, mano. Eu tenho certeza que eu fui uma pessoa que, tipo assim... E voltando, porque para finalizar, né, o motivo, né, da gente ter puxado esse assunto, é o que eu tava falando, que 50% é personalidade e 50% é pro play. É como você consegue ser bom dentro do server, o pro player, né? Em todo esse período aqui que você tá vendo, teve muito jogador que ajudou a gente, teve jogador que foi cuzão com a gente, que hoje os caras são fodidos no cenário. A maioria da galera que ajudou a gente tem sucesso. Por exemplo, o Niang hoje é um caster foda. Então, assim, a personalidade dita muito quem você é e como você será tratado dentro do cenário. Independente do quão bom você é dentro do server. Então, só para finalizar o raciocínio, depois de tudo isso que eu falei, deu uma viajada legal, desculpa. Viajei, mas é 50% personalidade, 50% qualidade dentro de jogo, na minha opinião. Nenhum é mais importante do que o outro. Eu ensinei muita coisa errada ao Bobês. Tipo, explosivo, falava bosta, coisas do tipo. Quando eu fui ficar mais velho, que eu comecei a ver essas coisas, eu falei, mano, o que eu tô fazendo? E aí ele já tinha aprendido um monte de merda, coitado. Rapaziada, me desculpa aí por eu ter fechado a gravação, mas alguém me ligou, nem lembro quem foi. A segunda parte, eu tava pensando bem aqui, ela vai ficar para o próximo vídeo, porque ela é uma história muito maneira. E ela envolve aí uma lenda do cenário nacional de League of Legends aí. Vou deixar aqui a fotinha de quem era com o time. E se vocês quiserem saber, legal. Fotinha de quem. Cara, eu vou falar pra vocês, o BRTT ele já passou por cada chão, né, velho? Pra quem não tá vendo aqui, é o BRTT, tá? Cara, o BRTT, ele passou
Ele já foi pro player de CS, ele já foi pro player de Dota, foi pro player de LoL. Hoje ele tá fazendo speedrun de Minecraft. Cara, tipo assim, o céu é o limite pro BRTT, cara. Mas pare para pensar, no como você ajudou o Rafox hoje com 600. Você também hoje em dia ajuda muita gente. Então tudo te levou até aqui por um propósito. Bizarro, né? Bizarro, enfim. Cara, era um react do Shao, virou uma conversa sobre como o destino é legal, né? E às vezes não tão legal, às vezes traiçoeiro. Mas a forma como ele funciona é muito doida, né? Os efeitos borboletas da vida são loucura. Quem era com o time. E se vocês quiserem saber, é uma época que ele jogava Counter-Strike, jogava CS 1.6. Se vocês quiserem saber dessa história aí, foi num campeonato que teve lá na Cybercraft. Curte, compartilha. Se não chegar a 1000 likes, eu não vou falar sobre essa história, vou falar sobre outra coisa, tá ligado? Boa. Sobre outra parada. É isso, é Shao. isso. Curte, compartilha. Me segue nas redes sociais. É Todas isso. as minhas redes vão estar listadas aqui. E se vocês Segue o quiserem Shao saber aí, ó. sobre essa resenha aqui, deixe seu curtir. Tamo junto. Boa, gostei. Bota metas assim mesmo, Shao, porque a galera às vezes gosta de você, assiste o teu vídeo, mas esquece de dar o like, mano. Então assim, vou reverberar aqui, né? Tá vendo o vídeo aqui pelo canal de React? Clica aqui no link que tá na descrição, deixa o like lá, mano. Ajuda a bater essa meta, porque eu quero ouvir a história, tá ligado? Eu quero saber o que rolou aí com o BRTT e tal. Enfim, cara, mais um ótimo vídeo do Shao. Eu vou falar que esse vídeo do Shao bateu diferente. Eu não sei se é porque eu tô cansado, eu já tô há 9 horas em live. Mas esse vídeo bateu diferente, mas me lembrou. Você viu que cada coisinha que ele foi falando foi me lembrando de épocas da minha vida que não foram tão legais, mano. Não sei porque que esse vídeo bateu diferente assim, mas. Enfim. No geral, um vídeo muito bom, né? Deixa o like, se inscreve aí no canal, ajuda esse canal de React, cara. Ajuda aí que o canal de React deu uma parada, né? Deu uma morrida. Não sei se é porque eu tô fazendo mal. Desculpa aí, qualquer coisa. Valeu! Baixa o Opera com o meu link, o link tá na descrição. Lembrem sempre de baixar o Opera que ajuda demais o canal. Valeu? Tamo junto. Valeu, Shao aí pelo React. Foda, né? Por deixar eu fazer o React, né? Ele não tá reagindo nada. E tamo junto. Valeu, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo.